Olá, sombrinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer 5 objetos amaldiçoados mais bizarros da história. Se pararmos para contar todas as histórias de possessão, maldição e perturbação paranormal que já ouvimos falar por aí, sejam em filmes de terror, lenda ou livros, fica até difícil de apagar a luz sem sentir medo. Entretanto, o que mais assusta nessas histórias é que existe algum objeto suspeito envolvido em testemunhas oculares que confirmam que realmente há algo errado nessas coisas. O conteúdo desse vídeo, se você é cético, convicto e não acredita em nenhuma dessas coisas, bobagens, é melhor se manter firme, porque talvez alguma concepção só venha a mudar depois dessa lista. As evidências falam mais alto que as crendices, não é mesmo? Por isso convidamos a você a ver esse vídeo e a tirar suas próprias conclusões. Quinto objeto. Caixa de book. O relato sobre objetos mais colocou medo na história começou em 2001, quando um restaurante comprou uma caixa em um bazar. A história que a caixa de book pertencia à neta de um sobrevivente de holocausto, e que quando a garota passou o artefato para restaurador, alertou-se para nunca abri-la. Para a garota, havia um espírito maligno do folclore judeu, o Dibuk, que habitava dentro do objeto. Ela mesma nunca chegou a abrir e não sabia o que fato havia lá dentro, pois a caixa não ficava no quarto da sua avó e ninguém nunca havia tido permissão para aproximá-lo dela. Se você aguentaria a curiosidade de manter a caixa fechada? Pois bem, o restaurador não conseguiu segurar a onda e abriu o objeto. Nada aconteceu no momento da abertura. Ele apenas encontrou um centavo, uma mecha de cabelo com castanho e outro cabelo louro e um escrito de Shalom em hebraico, Shalom. Porém, apesar de nada ter acontecido no momento, coisas estranhas começaram a acontecer na casa do restaurador. Luzes acendendo, barulhos estranhos. Após isso, o homem passou a caixa para outro dono, que passou para outro, e todos os donos da caixa afirmam que assim que receberam o objeto experimentaram experiências ruins, e algumas casas foram incendiadas sem motivos. Aparente algum, os donos queixavam de pesadelos frequentes. Um cheiro de amônia muito forte e característico é sentido na caixa até hoje, mesmo ela tendo sido aberta há muitos anos atrás. Quarto item. O quadro assombrado do Ebai. O quadro, pintado em 1972, mostra um menino ao lado de uma boneca, os dois em frente à espécie de espelho, onde é possível ver mãos sem donos apoiadas. As histórias se rodeiam, a pintura falam de pessoas que adquiriram o quadro e quando iam observá-lo durante a noite estava ausente de todos os personagens. Outros afirmam que sentiam fortes náuseas após observá-lo. Por muito tempo incluíram alguns casos até mesmo histeria. O mistério ao redor do quadro continua até hoje, pois não se sabe comentários bizarros de todos os proprietários do quadro foram apenas uma estratégia para arrecadar dinheiro, pois o quadro, instituído The Hard Resist Him, foi vendido no eBay, muitas vezes mais caro de realmente valia, ou se os acontecimentos bizarros realmente aconteceram. Porém, nada se pode afirmar a respeito, pois se o último dono, curador do museu onde ele foi exposto, morreram um ano depois de adquirirem o quadro. Terceiro, o espelho maldito de Mr. Myrtles Platation. A construção onde fica o espelho tem com pelo menos 10
10 assassinatos e acontecimentos paranormais. A justificativa para isso é a casa ter sido construída em cima de um antigo cemitério indígena. Porém, os fatos que tornam o espelho da casa mais famoso envolvem figuras humanoides e vultos que testemunhas afirmam que eram refletidas ali. Marcas de mão e suas superfícies também são muito recorrentes, mesmo que ninguém tenha tocado no espelho. Segundo conta a história, o que torna esse espelho um dos objetos malditos e mais assustador de todos os tempos é a possibilidade de existir o espírito preso nele. Um fantasma mais famoso do espelho, inclusive a Sarah Woodruff, além de seus filhos que foram mortos por envenenamento. 2. A cadeira da morte. A maldição da cadeira da morte começou em 1702, quando um assassino condenado à morte, Thomas Booby, regou uma maldição de objeto. O último desejo sentenciado à morte teria sido ir ao almoço em seu restaurante preferido. O pedido que foi atendido após de apreciar satisfatória refeição. Thomas se levantou para a cadeira e disse, em voz alta, todos aqueles que sentassem naquela cadeira depois dele teriam a morte repentina como destino. Assim como ele ia encarar alguns minutos depois daquele almoço. Depois daquele dia, vários acontecimentos estranhos começaram a acontecer com as pessoas que sentavam naquela cadeira. Algumas testemunhas do local afirmavam que quem sentava na cadeira nunca mais retornava ao estabelecimento. A partir daí, a famosa cadeira começou a se espalhar, e a história a respeito da cadeira tornou níveis tamanhos que hoje. A chamada cadeira da morte se exposta em um museu de bizarrices a 5 metros do chão, para que ninguém consiga sentar nela. Annabelle, a boneca possuída. Sem sombra de dúvidas, o objeto maldito recordista dessa lista é a boneca Annabelle. A história da boneca demoníaca virou até filme. De tão famosa que ficou, a história diz que a boneca possuída virou relíquia do Museu Ocultista em Connecticut, nos Estados Unidos, onde está longe de ser pivô de mais acontecimentos bizarros. A lenda conta que tudo começou um estudante de enfermagem. Donna ganhou uma boneca que representava de presente da mãe e a deixou e passou dela e a deixá-la de enfeite em cima da cama. Alguns dias após ter ganhado o presente, Donna começou a notar que a boneca sempre aparecia em lugares diferentes. Junto com ela, recados e mensagens enigmáticas, que a garota suspeitava que fosse escrita com sangue. Tudo, aliás, era escrito com uma letra tipicamente infantil pedindo socorro. Com acontecimentos frequentes, Donna, com medo, chamou o padre especialista em exorcismo para ajudar a desvendar o caso. Ela iniciou suspeitos de possessão demoníaca, mas suas tentativas insistentes de mandar embora o espírito maldoso não adiantaram. Um casal muito famoso na época, donos de tal museu ocultista, assumiram o caso. No final, eles acharam melhor trancafiar a boneca, para que ela não tivesse mais nenhum contato com humanos e não pudesse mais causar problemas. Hoje em dia, a Annabelle está num espaço reservado no museu e ninguém pode se aproximar desse objeto. Bom, sombrios, diz aqui no comentário. Diz aqui no comentário o que vocês acham. Diz aqui no comentário o que vocês acham desses objetos. E se inscreva no meu canal, adicione seus vídeos seus favoritos e compartilhe com seus amigos. E perdão pela faladeira aqui, porque quando a minha irmã chega, vem muito faladeira. Beijo.